José Manuel Fernandes, bom dia. Tu que aderiste à mobilidade elétrica, já deste pela subida dos custos do abastecimento? Sim, mas uma das dificuldades da mobilidade elétrica é que tu nunca pagas o mesmo preço. Ou quase nunca pagas o mesmo preço. Está sempre a mudar, não é? Sim, porque depende da hora do dia, depende do fornecedor de combustível, depende da potência a que a energia é fornecida, e tu podes ser surpreendido das formas mais bizarras, não é? Em princípio diz que os mais potentes, aqueles que carregam mais depressa, saem mais caros, mas depois tu vais às aplicações e isso nem sempre é óbvio, às vezes é ao contrário, outras vezes és realmente surpreendido. Olha, por exemplo, eu, no passado, primeiro fim de semana deste mês, não foi no passado fim de semana deste mês, estive no interior do país e em dois postos, não muito longe um do outro, eu vou dar a sequência. Primeiro, abasteci numa autoestrada, num posto rápido. Paguei 94 cêntimos por quilowatt. Depois, abasteci num posto lento, bastante lento até, perto de Viseu, numa povoação perto de Viseu. Paguei 62 cêntimos por quilowatt. E depois abasteci noutro posto super lento, numa povoação pequena do concelho de Arganil, e paguei 9 cêntimos por quilowatt. 9 cêntimos? Portanto, 9 cêntimos, não, 90 cêntimos. 90 cêntimos. 90 cêntimos por kilowatt. 90 cêntimos. Portanto, 94, 62, 90. 90. Não sei se perceber qual era a lógica. Sendo que os carregamentos mais caros que eu paguei nessa altura nem foi aí, foi em Lisboa, num posto, num estacionamento público, mas aí calculo que tenha saído mais caro, porque deixei, por razões tive que deixar o carro ligado, e depois tu também pagas ao minuto, e portanto aquilo fica ligado mais tempo, e acabou por sair a 1,17€ o kilowatt. Portanto, estás a ver variações muito grandes, e sobretudo há outra coisa. Eu, entretanto, estive há pouco tempo em Espanha, e em Espanha, em Madrid, num parque público, paguei 45 cêntimos, e na estrada para Madrid, num parque com carregadores super rápidos, paguei 55 cêntimos. Eu estes valores em Portugal praticamente nunca pago. Isto é quase metade do que se paga em Portugal. É quase metade do que se paga em Portugal. Portanto, há aqui diferenças muito substantivas, sendo que uma das coisas que eu tive que fazer em Espanha é que eu, no primeiro sítio onde abasteci, e o mais caro de todos, usei o cartão português. Portanto, há um cartão português que se pode abastecer em Espanha, que é o cartão enfim, quem usa isto sabe que existe, que é uma coisa da Mobié, portanto, um cartão da Mobié. Mobié é o fornecedor de energia, e depois os outros tive que fazer na altura, rapidamente descarregar uma aplicação, percebi que o que é que era preciso, descarrega-se uma aplicação e paga-se, portanto, não tenho nenhuma complicação, toda a gente hoje tem telemóvel, e portanto, e depois quando fui ver as contas, eu nunca tinha visto as contas, estive a ver ontem com cuidado, nas faturas, para ver exatamente o que é que tinha pago. E são diferenças substanciais. Portanto, isto está a ser mais caro. Eu, inclusivamente, essa notícia que tu citas, os valores que lá estão, eu confesso que as acho estranhos, porque me parece que estão muito favoráveis ao custo do carregamento num posto público. O carregamento em casa é menos de metade. É menos de metade, e pode ser menos ainda se tu tiveres tarifas biorárias, usar as horas de vazio, que regra geral é o que dá mais jeito, porque as pessoas saem à noite a carregar, é quando dá mais jeito, portanto tens as chamadas Smart Wall, não é? Smart Box, há vários sistemas, digamos, quem utiliza um carro elétrico tem que ter toda a utilização é diferente. Primeiro tem que ter muito mais atenção à autonomia, depois, como não há carregadores por todo lado, tem que ver onde é que eles existem, tem que andar sempre com umas aplicações para perceber se pode ir para ali ou não pode ir para ali, ou tem que carregar antes, ou não tem que carregar antes, onde é que vai almoçar ou não vai almoçar, para ter tempo de deixar a carregar, enfim, é toda uma outra... Depois tem-se Vem com livrete e calculadora. Tem-se muito mais atenção à velocidade, sim, porque a velocidade faz de facto muita diferença, coisa que nós não nos apercebemos tão obviamente num carro combustível a gasolina, enfim, temos isto, e isto levou-me a voltar a achar que vale a pena, porque assim, se diz
que é preciso estimular as pessoas a irem para a mobilidade elétrica. Que raio de sistema é este que nós temos em Portugal, que faz com que se pague mais do que andar com um carro a gasóleo, e já quase o valor da gasolina, e porventura até mais, porque eu não tive a fazer contas detalhadas, e sobretudo se paga muito mais que em Espanha. Quer dizer, eu compreendo que em Espanha já se paga menos a gasolina e o gasóleo, porque lá a fiscalidade é mais baixa, mas em princípio não é essa a diferença que está em Portugal. Eu acho que a principal razão da diferença de Portugal é o sistema que nós temos. Portanto, que é um sistema que inicialmente poderia fazer muito sentido e que hoje em dia me parece que faz muito pouco sentido. O que é que eu estou a falar? Quando começou a ser promovida a mobilidade elétrica, era necessário instalar uma rede, havia muito poucos carros elétricos e, portanto, a possibilidade de rapidamente recuperar os investimentos feitos inicialmente nessa rede seria baixa e, portanto, foi criado um mecanismo, o mecanismo chama-se entidade gestora da rede de mobilidade elétrica, que permite aos operadores, portanto, que integra tudo e tal, e, portanto, tem vários sistemas, portanto, é possível usá-la com várias aplicações, com vários cartões, por aí adiante, mas tem uma coisa que logo faz muita confusão a primeira vez que nós usamos isso. É que tu chegas a um posto de abastecimento e não consegues carregar com o multibanco. O que é uma coisa assim um bocadinho... Pois é. Quer dizer, ou tens a aplicação de telemóvel e o telemóvel consegue ligar-se ao posto, o que nem sempre corre bem, eu diria que a maior parte das vezes corre mal, ou tens um cartão, o cartão passa lá por um sensor, quase sempre corre bem, mas nem sempre corre bem, enfim, há muitas particularidades, e eu agora percebi-me que, enfim, ao ver isto, é uma situação, isto foi-se prolongando durante 15 anos, a tal empresa que gera isto é a tal Mobié. A Mobié é uma empresa pública. A Mobié, eu ontem fui ver aquelas coisas que eu tenho curiosidade de ver, quem eram os gestores da Mobié, e enfim, não conhecia nenhum deles, são quase todos com uma carreira de gestão pública, e uma particularidade que todos eles têm. Qual é? Começaram a sua carreira como assessores ou adjuntos em gabinetes governamentais. O que me deixou logo de pé atrás, devo dizer-te. Me deixa logo um pouco de pé atrás. Até porque isto é uma das coisas que faz resistência à mudança, porque aquilo que enfim, os partidos todos até concordarão em que esta mudança seja feita, porque houve várias resoluções no Parlamento que foram votadas, umas aprovadas, outras não, mas enfim, o sentido é todo o mesmo, que é liberalizar isto. Quer dizer, porque se isto fazia sentido quando era necessário iniciar, agora isto está a bloquear o sistema. E eu vou dar 2 exemplos, são os mais conhecidos. E já falei deles aqui. Primeiro, há 2 grandes operadores que gostariam de poder vender de forma mais eficiente e, em alguns casos, muito mais barata a sua eletricidade e não conseguem. Ou têm enormes dificuldades em conseguir. Eu vou ter as marcas porque não há forma de fugir a elas, falo da Tesla e falo do Continente, da rede Continente. O Continente gostaria de poder vender isto sem estar preso à Mobié e tem um sistema, acho que conseguem contornar o problema da lei que os impede de fornecer fora da rede, cobrando não eletricidade, mas o tempo de estacionamento em frente do posto. Foi como disseram, mas eu nunca experimentei ir ao Continente. E depois tens outro sistema, que esse eu já usei, e é de facto muito eficaz, que é o da Tesla, os Superchargers, que é um sistema de facto muito eficaz, mas tem esta coisa extraordinária, que ele é um investimento pesado, grande, são carregadores muito eficazes, carregadores muito práticos, basta ligá-los ao carro, ficas ali um bocadinho e depois aquilo vai estar, sendo proprietário de um Tesla, tens uma conta na Tesla e portanto depois cobram-te, vão ao teu cartão buscar o que for preciso, não tens que fazer mais nada, ligas, desligas, vais-te embora. Os sítios onde existem são baterias grandes, tem alguns 16, 20 supercarros desses, chegas lá a quase sempre lugares, quase sempre, já tive de estar à espera. Eu agora não uso Tesla, mas também já experimentei Teslas. E há 2 parques destes, pelo menos 2, que estão há 2 anos à espera de poderem entrar em funcionamento porque não vêm as autorizações. Precisamente por causa desse sistema que, na prática, é um sistema de monopólio controlado por esta entidade gestora de mobilidade elétrica, que supostamente é para facilitar, mas que neste momento complica, como todos os monopólios
complicam. Portanto, isto era para ter acabado. Há várias associações com impressões contraditórias. Por exemplo, a Associação para a Modernização da Mobilidade Elétrica é a favor das mudanças, a Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos é contra. Portanto, depois tudo isto mexe para um lado e para o outro. Mas aqui a questão que se coloca é: nós precisamos de concorrência, precisamos de mais operadores, precisamos de liberalizar o mercado, precisamos que isto cresça rapidamente, porque a verdade é que quando vamos para aquilo que são os indicadores europeus, que é o número de postos e a potência que tem que estar instalada em função do número de veículos em circulação, nós ficamos na cauda da Europa na relação, relativamente às exigências nesta relação. E já porventura estivemos à frente, mas entretanto o mercado dos veículos elétricos cresceu muito rapidamente. E, aliás, a própria Mobier reconhece isso, quer dizer, em 2024 o número de carregamentos na rede Mobier foi de 6,1 milhões, portanto mais 65% por comparação com 2023. Nós temos já uma penetração na compra de veículos novos, de veículos elétricos, que é muito elevada, das maiores da Europa, portanto a rede é que não está a acompanhar, o que causa depois imensos problemas a quem os utiliza. Ora bem, dito isto, eu quando olha para este problema, porque já tinha referido isto uma vez num programa anterior, apercebi-me que todos nós falamos deste tema, e há sempre, a mobilidade elétrica tem basicamente um problema que é um problema quase original, que é o problema das baterias. Só para ter uma ideia, em 1899, deixa-me lá ir um pouco atrás, em 1899, nos Estados Unidos, venderam-se mais carros elétricos do que carros a gasolina. E em 1900, os carros elétricos foram ultrapassados por carros a vapor. Turbinas a vapor, e não, só depois é que vieram os carros, só depois é que começou a haver a hegemonia dos carros a gasolina. Os carros elétricos já tinham na altura o mesmo problema, que era o problema das baterias e da pouca autonomia, de tal forma que durante um tempo nos Estados Unidos os carros elétricos eram os carros das mulheres. Ao ponto de o homem que provavelmente mais contribuiu para a difusão dos veículos com motor a gasolina, um senhor chamado Henry Ford, ter oferecido à mulher um carro elétrico antes de construir o Ford T. Portanto, e agora pergunta-se, porquê é que isto foi assim? Bem, o próprio Ford andou a falar com o Edison, Thomas Edison, no famoso, a ver se conseguia encontrar uma solução boa para o problema das baterias. E não encontrou essa solução boa para o problema das baterias, e portanto aquilo acabou. Bem, isto também há outra coincidência. Eu penso que aqui o Sr. Rockefeller é capaz de ter tido alguma influência, porque entretanto descobriu-se petróleo no Texas, e tudo isto mudou um bocadinho as regras do jogo e os custos, sobretudo aquilo que custava no fim do dia, não é? Combustível barato. Mas não há dúvida que o carro elétrico, desde o princípio, que tem algumas vantagens, e mesmo no princípio tem algumas vantagens que algumas delas foram sendo superadas, outras não. Nós, quando vemos aqueles filmes mudos, vemos uma coisa que acontece muitas vezes, que era dar a manivela, não é? Portanto, os carros para dar a manivela. Porquê? Porque na altura não se tinha ainda inventado, ou colocado, ou vulgarizado o chamado motor de arranque, que é aquilo que nós fazemos quando damos à chave. Exato. Para arrancar o motor a gasolina ou a gasóleo, é preciso um motor elétrico que arranque instantaneamente, pequenino, ligado a uma bateria, por isso é que nós também temos bateria mesmo nos carros, a gasolina, a combustão, e portanto, além de que os carros a combustão sempre criaram problemas de poluição, mesmo no início, cheiravam mal e cheiravam muito pior do que cheiram hoje, não é? Portanto, mesmo assim, como havia o problema das baterias, e houve eventualmente outras questões, pois há teorias da conspiração sobre isso, não vou falar dessas que foram ficando para trás. E regressam agora, de novo com o mesmo problema, que é o problema das baterias. As baterias têm, quer dizer, quais são os problemas que elas colocam? Primeiro, o tempo de carregamento. Está a haver evolução, fala-se de vez em quando que já há umas baterias que carregam em 5 minutos, 10 minutos, desenvolvidas, enfim, há muita coisa em desenvolvimento, chineses, japoneses, também nos Estados Unidos, mas neste momento os sistemas mais rápidos exigem, para carregar
entre os 20% e 80%, que é aquilo que da carga, que é aquilo que habitualmente as pessoas, quer dizer, ninguém que anda com carro elétrico gosta de andar com menos de 20%, porque acha que pode acabar a qualquer altura. Ir acima de 80% num carregador rápido estraga a bateria. Portanto, entre 20% e 80%, nos sistemas mais eficazes pode-se carregar em 15 minutos, vai lá. Portanto, o que não é dramático, quer dizer, para-se o carro, bebe-se um café, bota-se o carro, e portanto não é dramático. Mas é, apesar de tudo, um hobby, sobretudo se pensarmos que estes carregadores não há por todo lado, e portanto se carregarmos em casa são horas. Portanto, há esse problema, há o problema da própria durabilidade das baterias. Como eu disse, as baterias podem se estragar e é a parte mais cara destes veículos, apesar destes veículos terem coisas que são, quer dizer, devo dizer, a condução de um veículo elétrico é muito agradável. E tem muitas coisas que são muito, muito agradáveis. É muito mais... O estudo é muito mais simples. Só para teres ideia, o número de peças móveis num carro elétrico, por comparação com um carro a gasolina, sabes qual é a diferença? Não. Num carro elétrico é 1% das peças móveis. O que quer dizer que a possibilidade de avarias e desgaste é muitíssimo menor. Vê lá só tu que desaparece. Desaparece. Olha, a caixa de velocidades. Não há caixa de velocidades. Portanto, acabou-se. Uma coisa que faz tanta confusão, ponto de embreagem, essas coisas todas. Adoro. Como não sei guiar muito bem, mas essa parte adoro. E acho que sou mesmo bastante eficaz. Ponto de embreagem em Lisboa, calçada de moinho de vento, calçada molhada. É a única vez que uma pessoa tem para mostrar alguma habilidade, não é? Sou um tropeço na estrada. Chela, mas preferes subi-la, pronto. Não me obrigues a dizer, a falar sobre as tuas habilidades de estacionamento. Não existem. Não existem. Bem, portanto, não há dínamo, não há correias de transmissão para as ventoinhas, aquelas coisas todas, não há radiador, não há nada dessas coisas. Não há pistões, não há bielas, não há velas, não há nada de tudo isso. Os platinados, que eu achava que era uma fita metálica que estava do lado de fora dos veículos. E quando um mecânico te disse que tinhas problemas nos platinados, de uma classe profissional com a qual jamais entabularei conversa. Esse problema já não existe, morreu nos anos 80, problemas com os platinados. Nem sei o que seja. Bem, não interessa. Agora, quer dizer, não interessa, é assim, em princípio há aqui, tem uma possibilidade de desenvolvimento maior, não é? Porque praticamente a mobilidade elétrica foi retomada há 20, 30 anos e portanto teve décadas em que não houve investimento no desenvolvimento, na tecnologia, porque é uma coisa que depois, havendo investimento, evolui muito depressa, e tem, como te disse, o problema da duração das baterias, do peso das baterias, muitos problemas desse género, e para a utilização comum, de facto, o tempo de recarga é um dos grandes óbices. E por isso eu aqui há uns tempos fiquei surpreendido quando vi notícia de que na China, os chineses nisto fizeram um investimento mais ninguém no mundo fez, havia uma marca cuja carta digamos, de apresentação era os carros deles, em vez de carregarem as baterias, substituem as baterias. Eu já tinha ouvido falar disto, mas nunca tinha achado, a Renault, por exemplo, pensou nisso, mas isso, há quem saiba mais disso, nunca tinha achado que isto fosse uma coisa muito prática. Mas depois vi os vídeos. E os vídeos são muito impressionantes. Quer dizer, há um carro que chega a uma estação de serviço, recua para dentro de uma box, não é? 3 minutos depois sai de lá com baterias novas, tudo é feito por robôs. Pronto. Depois fui ver números. Há já milhares e milhares de estações daquelas na China e já há algumas na Europa, inclusivamente. Desculpa interromper, nós temos uma mensagem de um ouvinte nosso, que é o Bruno Batista, que faz parte da comunicação da Antral, e que nos diz exatamente, que ouviu que íamos hoje falar da mobilidade elétrica, e diz que neste momento a Antral, estou a ler, tem neste momento um consórcio para Portugal com uma marca chinesa que tem uma tecnologia patenteada para baterias automóveis. Vamos comercializar ainda este ano um MG já de origem com as baterias amovíveis e instalar uma oficina transformadora que permite adaptar qualquer elétrico a esta tecnologia, tal como comercializar a rede em parceria com uma marca de distribuição de túneis para as trocas das baterias. Atenção, eu acho isto para veículos comerciais. Comerciais, sim. Porque isto, um dos grandes problemas disto é assim, tu quando falas, tu consegues imaginar o que é a transição para veículos ligeiros, é mais difícil de imaginar o que é a transição para veículos pesados.
onde a necessidade digamos, de consumo e o peso das baterias serão naturalmente muito maiores e o tempo de carga muito maior, não é? Nós vemos o tamanho do depósito de gasóleo de um caminhão e imaginamos o que é que será o tempo de carga para baterias de um caminhão. Ora bem, por isso é que se fala muito, como sendo uma tecnologia do futuro para esse tipo de mobilidade, as chamadas, enfim, não vamos entrar em detalhes muito técnicos, mas as pilhas de hidrogênio, não é pilhas de hidrogênio que se chama, células de hidrogênio. Células de hidrogênio que no fundo são uma forma de continuares a andar, não vou entrar agora em detalhes, mas enfim, que é uma maneira diferente de produzir também energia e poderes andar com esses carros. Ora bem, isto diz que o próprio Elon Musk na Tesla terá imaginado isto e depois desistido. Os chineses não desistiram e há aqui uma coisa que me fez aqui um clique nos últimos tempos, devo dizer que com a ajuda também aqui de um livro de um nosso convidado de hoje, António de Valera, que estive a ler, um livro de Transition, livro está em inglês, que é algo que me parece que se tornou muito atual. Que é assim, não sei se vocês se recordam, quando nós discutimos aqui o apagão, falámos do problema da falta de inércia, portanto, da falta de amortecimento, digamos assim, nas redes unicamente dependentes de solar e eólico. Porque essas redes não têm as turbinas grandes que há nas hidráulicas e no térmico clássico, não é? Seja ele qual for, seja nuclear, e essas turbinas funcionam para, quando há flutuações de rede, darem inércia às redes elétricas. E no solar, sobretudo no solar, mas também o solar não tem baterias, não tem turbinas, o eólico tem, mas não tem essa inércia, e portanto uma das soluções que se falava era ter redes de baterias, mas baterias pesadas, coisas do tamanho de casas, associadas a estas baterias como nós temos nos carros, mas de outra dimensão, e inclusivamente já existem até nas casas das pessoas, para permitir que, primeiro, ter energia na altura em que o intermitente para, não é? Portanto, não há vento ou não há sol, mas, por outro lado, também dar inércia à rede, o que é uma coisa importante. E eu até aqui referi que uma das coisas que às vezes se fala é de poder usar as baterias dos carros, ligando-as à corrente, em casa, à noite, como para esse sistema. Coisa que era, enfim, parecia-me uma coisa eventualmente engenhosa, mas talvez pouco prática. O sistema, termos parques de baterias para substituir, portanto, quer dizer que há estações de serviço com muitas baterias, muitos pacotes de baterias para quando chega lá o carro, tirar uma e pôr outra, não é? E pôr as outras a carregar, significa que nós teríamos parques gigantes, e gigantes consideramos o seu conjunto, e muitos, de baterias que estariam sempre ligadas à rede, porque é o princípio de estarem num parque numa estação de serviço, e que, portanto, porventura, poderiam fornecer esta inércia sem a necessidade de pensarmos que tudo o resto, quer dizer, porque isto é um investimento que tem que ser feito para a mobilidade, ou que pode ser feito para a mobilidade elétrica e não apenas para os parques que estão a ser feitos, porque isso implica aumentar o custo do investimento em parques eólicos ou parques solares ou na própria rede elétrica. Portanto, isto ter-me aqui um clique e disse assim, nós se calhar temos que também pensar nisto, não achar, olha, vou dizer uma coisa que não gosto, nunca pensei dizer, não achar que a solução, o futuro é a Tesla, mas se calhar pensar que o futuro são aquelas marcas chinesas que têm esta tecnologia. Só que isto tem um problema, que é, primeiro problema, o custo de produção da energia elétrica, que está a baixar, mas que tem que ser competitivo, as políticas públicas, porque isto não se faz sem políticas públicas, e, por fim, no limite também a nossa dependência de tecnologia chinesa. Porventura, as duas redes, os dois sistemas podem coexistir, mas se quisermos ter infraestrutura, quer dizer, é difícil imaginar investimentos pesados nas duas infraestruturas ao mesmo tempo. E por isso acho que vale a pena pensar nisto numa altura em que há cada vez mais pessoas a quererem usar mobilidade elétrica, e quem faz essa opção sente as limitações, e por isso é que muitas pessoas que querem fazer essa opção optam por híbrido,
porque não ficam descalços quando de repente a bateria se acaba, não é? Só que um híbrido é quase que um investimento duplo, porque na prática tem 2 motores, ou 2 sistemas de propulsão, não é só 2 motores, é 2 sistemas de propulsão, o que aumenta naturalmente os preços e não é muito lógico, porque nós gastamos muito dinheiro na nossa locomoção, porque a gente pensa que a única coisa que existe quando vamos de um lado para o outro é emissões zero, porque isto é elétrico. Calma lá, para fabricar aquele carro houve muitas emissões. Até para andar a pé, não é? Até para andar a pé. Até para andar a pé, mas até para andar a pé. Ninguém faz essas contas, mas quando comemos energia. Claro, alguém energia, produziu a nossa comida. Uma parte dessa energia Tu tens dias que não devias sair de casa. Porquê? Porque eu penso nestas coisas quando movimento. Uma parte dessa energia fixa CO2 se comeres vegetais, mas uma outra parte emite se comeres carne. Pronto, agora não vamos fazer essas contas, são todas complicadas. Bem, portanto, isto é um tema que está em constante evolução e face àquilo que é, e eu como utilizador dou por isso, que é de repente tornar-se menos competitivo andar com um veículo elétrico, nós temos não só que exigir mudanças no nosso país rápidas para a rede que temos e para a rede que se pode fazer já, e se porventura devemos também pensar nos sistemas futuros, porque isto ficar totalmente dependentes da China era a última coisa que eu gostaria que acontecesse.